noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu tô chegando aqui para convidar todos vocês para assistirem uma live entrevista. Hoje nós vamos ter um conteúdo bastante interessante, muito divertido e principalmente para as pessoas que gostam de decoração com plantas, que apreciam a natureza dentro de casa. E hoje eu tô trazendo uma convidada super especial, uma amiga que mora aqui em Atlanta, é residente aqui em Atlanta como eu, e ela tem um trabalho muito lindo, super caprichoso. E eu gostaria de divulgar isso aqui para vocês conhecerem esse trabalho de como fazer um terrário, como fazer um mini jardim para decorar a sua casa, o seu ambiente de trabalho ou até mesmo para presentear alguém muito especial. Então, para quem gosta de natureza, é um conteúdo excelente, é algo que vocês podem assim adquirir muitas dicas com o que a gente vai conversar aqui. E aí eu acho que a gente vai conversar sobre algo que é interessante, por exemplo, para quem está aqui em Atlanta, na cidade de Atlanta, como eu, nós estamos assim em transição de estação. Nós estamos saindo do inverno e entrando na primavera. No Brasil, eu sei que a estação é oposta, mas de qualquer forma é interessante a gente conhecer algo ligado à natureza, como decorar, como você ter um pouquinho de natureza dentro da sua casa ou no seu escritório para presentear alguém. Porque essa época de primavera aqui nos Estados Unidos é uma época que a gente se renova muito com a decoração da casa, com a decoração do ambiente, contato com a natureza, e é também um presente lindo. Então foi pensando nisso que hoje eu resolvi trazer a Regina Guide, do perfil do Instagram Little Garden for You. E aí a gente vai conversar hoje sobre os terrários. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui. Eu estou na cidade de Atlanta, eu faço lives, entrevistas, sempre com conteúdo diferente, toda semana, normalmente 2 lives ou até 3 lives por semana. Ontem nós tivemos uma live maravilhosa, muito interativa, um conteúdo muito importante, nós falamos sobre a importância do amor e tem mais coisa aí na semana que vem, tá? Depois eu passo aí a agenda de lives da semana seguinte para vocês aqui nos acompanharem. Então, o terrário é um ecossistema fechado em equilíbrio, onde as plantas crescem, se nutrem e fazem a fotossíntese. Combinar diferentes espécies domésticas entre folhagens tropicais, musgos, cactos, suculentas e plantas aéreas e aquáticas. Tudo isso pensando em um mini jardim para você ter dentro de casa, no seu escritório ou para você presentear alguém. Então eu já vou aproveitar, já vou convidar aqui a Regina Guide, minha convidada de hoje, para a gente conversar sobre esse assunto. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite e eu tô aqui, olha, para fazer essa live com vocês, para passar bastante informações. Então, fiquem aí atentos. Vamos lá, Regina, eu já vou te convidar. A nossa convidada de hoje. Oi, Regina, já estou por aqui aguardando você. Então, vamos lá, ela está entrando aqui na live. Oi! Olá, boa noite. Boa noite, Regina. Como você está? Eu tô bem, tô ótima. Feliz de estar aqui, Obrigada. agradecendo a oportunidade de falar um pouco sobre os terrários e as plantas. Nossa, você tem um trabalho lindo, tá? Eu andei olhando o teu Instagram e assim, é um trabalho interessante. Eu acho que para as pessoas que gostam de natureza, vale a pena conhecer. Saber, né, mais dessa arte, porque na verdade é uma arte, né? Você usar as mãos para preparar um pouco de natureza e ter dentro de casa. Então eu considero que é um símbolo de capricho. Então eu que estou muito feliz de ter você aqui, tá? Ainda bem que eu te descobri aqui em Atlanta. E a gente só tá assim, nós estamos na mesma cidade, em áreas, possivelmente em áreas diferentes. Mas eu estou muito feliz de você estar aqui, gostaria de agradecer a você por ter aberto a sua agenda e vir aqui conversar comigo.
tá? Muito Já tem um pessoal obrigada. chegando, já tem um pessoal chegando aqui e vamos falar. Primeiro, Regina Guide, eu queria saber de você como que você iniciou esse teu trabalho. Você já tinha essa experiência no Brasil ou foi algo que você descobriu aqui nos Estados Unidos? Então, é uma história linda, longa, que começa na minha infância. Desde assim, na primeira infância, quando eu ingressei na escola, Aham. eu fui o tipo de criança que saía para ir no banheiro e me perdia no jardim, procurando joaninhas. E visitava a horta para saber se o rabanete já estava brotando. Então, esse meu olhar para a criação foi despertado assim muito cedo. Uma sensibilidade, né? Assim, você desde pequena já sentiu essa sensibilidade pela natureza. Já, minha avó era colecionadora de plantas, quando mudava a estação, o jardim se transformava, e eu queria estar sempre com ela, regando as plantas, acompanhando o crescimento das plantas, né? Então, assim, tive isso na minha infância, na época em que eu nasci em São Paulo. E eu sou da época que no bairro de Perdizes, Pompeia, Aham. que eram montanhas, as casas todas tinham quintais enormes. Ai, Então, tinham pomares, hortas. Então, eu tive essa oportunidade de vida. E teve um momento que foi muito marcante para mim, que foi numa viagem, e eu estava deitada no chão, eu lembro muito claramente, e olhando assim o microsistema, formigas e insetos naquele movimento, e ali eu declarei, né? Se Deus existe com essa criação tão linda, aham. eu quero conhecer. É uma E história muito bonita, né? Porque normalmente, assim, em terra infância, né? Assim, quando as crianças descobrem isso, é algo assim muito especial, né? Porque às vezes, para descobrir a natureza, enquanto criança, você tem que ter um incentivo muito grande de um adulto. Você falou que você percebeu, né, pelo trabalho da sua avó de cuidar das plantas, você se sentiu inspirada para isso. Então, sim, continua falando, porque eu estou assim encantada com o seu início de amor pela natureza. então, aí vida que segue, né? Sempre meu olhar observando, encantada mesmo com o colorido, com as formas, com a perfeição da criação. Aí a vida profissional foi através de a minha opção foi com as artes, né? Então Ah, eu fui estudar numa escola de artes, fazer desenho e comunicação e entendi. fui trabalhar com crianças, dando aula de arte e educação. Nossa, que Isso em lindo! João Pessoa. Porque é um trabalho interessante. Eu trabalho com crianças aqui em Atlanta e é assim, porque a criança ela tem muito disso, né? Ela tem muito da criatividade, da inocência de usar os materiais. Então você teve, além de você gostar disso, você teve essa experiência como professora. Deve ter sido muito válido. Sim. Foi maravilhoso, porque tinham. Eu começava o trabalho com elas com a música, então descobrindo instrumentos, e através dessa música nós criávamos cenários, Uhum. íamos buscar material na natureza, pais que colaboravam para a gente criar uma peça de teatro.
Então, foi uma época muito interessante, porque, imagina, eu saía com as crianças da escola. Aham. Hoje, pensando, é uma loucura, mas na época, lá em João Pessoa, eu pegava ônibus com a minha sala de crianças de 5, 6 anos, né? E nós íamos para um parque para coletar material, e esse material era distribuído para os outros menores que não podiam ir. Entendi. Então, foi um trabalho muito rico, muito rico. Quando eu voltei para São Paulo, eu fui estudar na Escola da Vila, fiz um curso de filosofia para criança e fui trabalhar com monitoria ecológica. Então, assim, minha vida sempre muito envolvida. Sempre ligada, envolvida alguma coisa com relação à natureza e prestigiar, né, assim, o verde. Né? Sim, Quando você distribui essa informação, né, você multiplica para outras pessoas também. exato. Então, era a natureza e a arte, que também me encanta. Vida que segue, né? Teve um momento assim que eu engravidei. E aí foi a maior criação da minha vida, né? O Uhum. momento mais mágico, eu desejava muito ter um filho Você e tem um filho, né? tenho um, tenho uma Uhum. filha. E a partir daquele momento assim tão especial, eu meio que eu sabia que eu ia ter só um filho. Queria ter uma renca, porque eu Por que eu estou adorei a perguntando experiência. isso? Sabe por que eu estou te perguntando? Porque eu lembro que na época que a gente começou a conversar sobre a live, você estava muito feliz, muito animada, porque eu acho que você ia receber a visita do seu filho aqui. Sim. E você falou para mim assim: olha, Meire, eu estou recebendo a visita do meu filho agora, então é um momento muito especial. A gente pode fazer a live depois? Eu falei: claro, Uhum. curte o teu momento aí com o teu filho, mostra a ele as coisas boas aqui de Atlanta, passeia bastante, depois a gente. Então, eu lembro disso, por isso que eu tô É, falando isso para você. foi isso Aham. mesmo. Então, eu sabia que eu ia ter só esse filho. E meu desejo era justamente estar com ele na primeira infância e vivenciar essa experiência na sua plenitude. Certo. Só que eu precisava trabalhar. E aí, eu fui fazer um estágio numa chácara. E ali eu descobri uma possibilidade, assim, que vislumbrei uma Aham. possibilidade que foi com o bonsai. E eu conversei com uma amiga e vamos fazer sociedade, vamos fazer os bonsais. E aí a gente abre um mercado de bonsais, né? Trabalhamos durante a semana e de final de semana nós íamos expor esses bonsais que eram trabalhados, esculturas nas árvores, né? Aham. Na Praça Benedito Calixto e no Trianon, que é uma praça, um parque em frente ao MASP. Ah, tá. Em São Então, eu Paulo. tinha a possibilidade de ficar com o Lucas durante a semana e de final de semana ele ficava com o pai e eu ia trabalhar fora, né? E fazer a exposição dos bonsais. Aham. Bem, mas chegou um momento, separei, e aí a vida precisava ter uma estrutura Aham. diferente. Uhum. Aí foi quando eu entrei no mercado de revistas. Fui fazer produção fotográfica para revistas de decoração de com as, as revistas assim, tipo Casa e Jardim, Viver Bem, Revista Tá. Casa. Que tem muito tem muita informação, né, de decoração, Sim, de como você produzir um ambiente é, agradável. Eu isso. entendo, porque quando eu morava no Brasil, eu gostava muito de ver essas revistas também. Eu gosto de decoração, então muito interessante. Então você foi fazer esse trabalho, então junto à editora. Exato, mídia impressa. E foi incrível, né? Porque é um exercício de criação
frequente. É uma reportagem fotográfica que você tem que estar atenta ao que o mercado tá, o que está sendo lançado no mercado, quem são os artistas, quem são os designers, arquitetos. Então foi um trabalho riquíssimo e muito bom. Depois de 20 anos, o mercado mudou. Veio o digital. Então, tudo ficou bastante diferente, né? Porque nesse momento, as revistas fizeram uma adaptação, muito poucas produtoras se mantiveram no mercado. Verdade. E as matérias eram feitas com o fotógrafo e a repórter, então a baixo custo, né? E aí eu fui para publicidade, teve um período que eu fazia só publicidade, várias campanhas, mas buscando já alternativas, né? O filho já estava adolescente, né? Crescendo, né? Estava seguindo o caminho dele, você também querendo produzir algo mais para continuar o seu trabalho. Exatamente. Legal. Fui trabalhar, estudar terapias holísticas, massagem, reiki, massagem com pedras, fui conhecer o poder das pedras, como elas agem na gente. Então nesse momento foi um momento realmente de buscar o interior, né, o que tinha lá dentro. E aprender sobre esse universo mais espiritualista. Certo. Foi bem gostoso, bem legal, e as plantas voltaram, né? Porque o bonsai ficou lá. Você estava no Brasil ou você já tinha mudado para cá? Não, eu estou aqui há 5 anos. O caminho é longo. Eu entendo. O caminho é longo. E no Brasil eu comecei a fazer quadros, né? Com plantas, quadros vivos. Como se fosse natureza viva, assim, isso. Você colocava imagens de ecossistema, de coisa ligado assim, desenhava, como é que você fazia? Não. Eu plantava a coisa viva. Nossa! Coisa viva. Então, a construção de um quadro vivo. Interessante. E no Brasil é uma delícia, porque é um clima tropical e tem assim, as opções de plantas são incríveis. Tem o Ceasa, que é um fornecedor. Principalmente em São Paulo, né? Eu acho que São Paulo tem essa coisa da natureza. As pessoas têm muito essa coisa de ter um pequeno jardim dentro de casa, né? Mesmo quando não tem um espaço. Eu acho que é um clima também bom, não é? De São Paulo. Isso. Em São Paulo, a gente tem uma paisagem concreta. Isso. Ela é dura. Ela é bruta, né? A São Paulo, ela tem esse movimento. E a paisagem é de construção mesmo. Então, trazer a natureza para perto é uma riqueza. Você muda a atmosfera da sua casa, você chega em casa depois de tanto trânsito, de tanto prédios, tanta poluição, barulho. É isso mesmo. E encontra um oásis. Então, isso faz toda a diferença, né? É um pulsar. Para mim era isso. E eu queria isso para mim e queria oferecer isso para as pessoas. Aí me envolvi com uma ONG chamada Ecos do Vitória, com uma queridíssima Romilda, que mais ainda me despertou para outros sentidos. Que aí eu fui fazer curso de agricultura urbana, olericultura, saber o que era permacultura e trabalhar com algumas comunidades.
Esse trabalho foi incrível, incrível, porque eu saí só do conceito estético Tá. Uhum. para algo maior, né? Um modo de vida. Isso foi rico, rico, riquíssimo. E junto à ONG, eu fiz um trabalho com mulheres na igreja. A Roma é uma mulher de fé. Então, assim, é incrível a vibração dela. Ela é Jesus na veia, assim, e vamos, entendeu? Uhum. E foi um tempo bom. E esse trabalho com as mulheres na igreja surgiu porque receberam uma doação de vidros, de Ah, palmito, tá. aqueles vidros enormes. Aqueles vidros É. grandes. Certo. E aí, nessa onda de reciclar, eu reciclava várias coisas. Ela falou: o que a gente faz com esses vidros? Terrários. Bem, aí comecei a fazer um estudo dos terrários e levei esse trabalho para fazer junto com essas mulheres. E foi muito bom, Com uma certeza foi vivência. incrível, né? Porque assim, é uma ideia e é uma coisa que você pode passar, né? Dividir com as outras mulheres. Tudo que você passa de conhecimento que você divide com alguém, você produz algo, né, que dá um prazer enorme, né, de fazer, mas também, com certeza, elas se sentiram muito motivadas, né, para Sim, aprender a lidar com isso. e era um momento onde existia uma dedicação ali da pastora em Uhum. acolher essas mulheres, porque tinham muitas dores. Sim. Então, você ter a oportunidade de, juntas, criar algo legal que você vai poder levar para sua casa Uhum. e, ao mesmo tempo, cuidar desse jardim interno. É o prazer, né, de você cuidar, de você produzir algo, de você aprender, né? Vem tudo junto. É, é. Bem, fiz várias oficinas de plantar no coco verde, de fazer hortas em caixotes, Uhum. que era um processo em ocupações, de como ter o alimento vivo ali à mão, né? E existia também o trabalho que eu fazia junto a condomínios de manutenção de jardins. Uhum. E junto a essas manutenções, eu comecei a inserir a horta, com o objetivo de trazer os condôminos para o jardim. Certo. E eles terem Ótimo. ali o que colher. Uhum. Um motivo, alguns prédios que eu trabalhava tinham muitas pessoas da terceira idade, muitos Uhum. senhorzinhos, Que é, senhorinhas, que já que não é uma podiam mais para o ocupação, né? jardim. Uma ocupação divertida, assim, né? É, Você trazer essas pessoas. E era que tipo de horta, assim? Quais eram? Eram leguminosas? O que então, era? eu inseria no jardim couve, Ah, tomate, tá. salsinha, cebolinha, Folhagens, é, ervas, manjericão, erva cidreira, sálvia, alecrim. tudo Então, delícia, né? tudo Tudo coisa boa. delícia. Aham. Orégano. Então, coisas que eles podiam descer e colher. As crianças, foi assim, muito gostoso esse trabalho com as pessoas, com as crianças, com os velhinhos, né? Foi bem bacana. Bem, meu marido, fotógrafo, também vivenciou toda essa mudança, todo esse mercado louco, Aham. né? Onde mudou para o digital,
mas ele se manteve no mercado durante ainda um bom tempo. E com os smartphones, aí mudou mesmo, porque Sim. todo mundo virou fotógrafo, né? Ah, é verdade. Então, todo o potencial que ele tinha de trabalho diminuiu muito Uhum. e estávamos vivendo assim um momento que para ele profissionalmente estava complicado. Para mim estava divertido, porque eu estava fazendo o que eu gosto, né? O que eu Aham. gostava e gosto ainda. Então, durante esse período que foi bem difícil, foi um momento em que eu cuidei da minha mãe também. E depois que ela faleceu, teve toda a adaptação, né? Porque teve o tempo de É uma dedicação a grande ela. perda, né? Assim, é uma grande perda. A vida Nossa, da gente realmente mãe é mãe, muda né? depois que a gente perde os pais. Eu já perdi meu pai, eu entendo Uhum. perfeitamente. A É, vida da gente muda, né? Tudo fica muda tudo. diferente depois que a gente perde alguém, principalmente os pais. Exato. Aí meu irmão convidou a gente para vir para cá, né? Para passar o Natal em família, porque nós somos em 4, 3 irmãos e eu. 2 já moravam aqui e em São Paulo morava eu e o meu irmão mais velho. Aí ele falou, não, quero reunir a família para o Natal. Falei, perfeito, então vamos. Aham, Vim e conheci a Geórgia. aham. Nossa, a hora que eu cheguei aqui, Eu gosto muito daqui. Ontem eu comentei com o meu convidado de ontem, né? Eu, assim, nunca morei num outro lugar, mas, assim, eu me sinto filha do estado da Geórgia, né? é, Assim, então, você se apaixonou quando você chegou. eu cheguei no inverno. Eu cheguei num dia que nevou, como há muitos anos não nevava. Ah, então eu já sei qual foi a época que você veio, que teve aquela Em grande neve que parou a 2017. cidade, porque aqui não neva muito, né? Eu Foi estou em falando isso, 2000. Regina, porque eu estou aqui há 25 anos, então eu É, conheço bem o inverno da Geórgia. Então, quando você veio, estava bem inverno. Então, assim, nossa, tava você veio numa época totalmente diferente do que linda. você imaginaria de chegar, que você podia chegar aqui numa primavera, né, no Não, eu vim para o outono, Natal, então eu tá, sabia que eu vinha para o inverno. certo. E chegar aqui num dia de neve foi um presente. Foi incrível, foi assim, demais. E mesmo no inverno, essa coisa bucólica, me encantei. Me encantei e achei incrível, porque imagina, né, sair de São Paulo numa paisagem totalmente de prédios e vir para Marieta, que é um interiorzinho Aham. lindo, Não, e lindo. Marieta tem os seus encantos, né? Marieta tem, tem muita história, tem muito verde, tem É, muita coisa. acho que o Então, estado da assim, Geórgia tem isso, né? Eu é, não conheço muitos estados, mas assim, Atlanta, aqui, esse estado é muito, muito lindo. E assim, mesmo com o inverno, eu observei que os jardins eram plantados com olha, a flores Laura de inverno. tá falando aqui, olha, a Laura tá falando, a Geórgia é linda. Eu também concordo, tá, Laura? Tem muitos É, encantos, né? Assim, a gente tem lago, a gente tem rios, a gente tem parques, a gente tem montanhas, a é gente tem rica, né? muito Ela é rica, porque tem caprichosa. até o litoral, né? O litoral da Geórgia, que não É, fica distante, né? 4, não, 5 horas você consegue chegar no é, litoral. exatamente. Então, assim, eu vim antes, meu marido veio depois, e a hora que ele chegou também, uau, uau, Ficou encantado. ficou encantado. Aham. Não só com a paisagem, mas ele vislumbrou as possibilidades de trabalho aqui. Aham. Enfim, foi uma estadia incrível, muito maravilhosa, o contato com a família, com as
irmãos, sobrinhas, sobrinho É muito neto. legal, é muito Foi. bacana. Bem, voltamos e meu marido falou: quero voltar para lá, não quero nem ir embora. Não quero nem ir embora, já quero ficar. Falei, não, 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 vamos voltar, né? Não é bem assim. Voltamos e o nosso combinado foi de, em um ano, a gente se preparar para fazer essa mudança. Certo. Miguinha, em 4 meses ele estava aqui de volta. Aham, Em quantos meses? Em 9 meses eu vim para cá. aham. E vim de coração aberto, sabendo que eu tinha muitas ferramentas para E trabalhar aqui, né? uma história linda, né? Você passou É, por vários departamentos aí, desde quando você começou a organizar, a ver, a observar a horta da sua avó, a ensinar para as crianças como cuidar da natureza, até você fazer o trabalho com as mulheres, com o pessoal do condomínio. Então, você tem uma história linda, né? De contato com a natureza. aí cheguei aqui, a realidade. Tem a expectativa e a realidade. Aham, A realidade, ela é bruta também aqui, né? aham. No começo, E trabalha ela muito. É. trabalha muito. E a, o trabalho, no começo, eu achei que eu ia dar conta, né? De fazer, né, o house clean, Aham. e, porque era o melhor mercado, realmente, para se estruturar aqui. Para você chegar, para você fazer um dinheiro, para você se organizar, para É, você se manter mesmo, começar a né? vida aqui, né? Porque Começar a você chega vida, aqui com isso 2 malas, eu sempre falo para né? as pessoas, sabe, Regina? Eu falo assim para as pessoas: se você gosta de trabalhar, se você pensa em crescimento, né? Assim, não é que você vai passar aqui a vida toda fazendo isso, mas é um grande incentivo para você chegar aqui, para você trabalhar, para você ver um futuro É uma para frente. solução imediata, Então, né? imediata, é uma solução Imediata. imediata. Então, é para quem quer chegar a trabalhar e enfrentar. Agora, se Isso, você está com o pé atrás, aí não venha, não, é. porque vai ser E difícil, né? assim, essa é uma possibilidade que a pessoa pode ficar um grande período e se dar muito bem. Sim, sim. Só que, passado um tempo, eu comecei a sentir que, na realidade, eu não ia dar conta Certo. dessa realidade. Acontece, é verdade. Aham, Uma tristeza, uma solidão, uma saudade aham. da, do aconchego, porque aqui é solidão. Meu Deus! Meu marido trabalhava viajando Ah, tá. e solidão, solidão, solidão. Entra na casa, sai da casa, entra na casa, sai da casa. Aquela rotina. Ah, entendi. Uma rotina bem puxada, né? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu vou pirar. Irá, E é isso voltar mesmo. pro Brasil, alguma É coisa. assim mesmo, Regina. E eu falei, bem, terapia nela. Vamos fazer terapia. Ao mesmo tempo em que eu estava me rodeando de plantas. Aham. E eu sabia que eu E você tinha que sabe que fazer meu trabalho aqui é com legal, plantas. porque, por exemplo, eu que não trabalho com isso profissionalmente, que não é assim como você, que trabalha em tudo. Quando chega a primavera, eu fico animadíssima para ir, sabe, nessas grandes lojas de departamento que vendem Sim, as mudinhas para fazer, porque é um hobby muito bacana é. a gente fazer vasos, a gente trazer a natureza para perto da gente. Então, você foi Esse- buscar essa alternativa? Eu fui, porque assim, eu comecei durante esse período, a me rodear de plantas, ver como que era ter planta aqui, com ar-condicionado. Morava num É, apartamento. Então, que plantas que existe aqui, o que é, né? Um clima semitropical, né? Não, é. não é semitropical, aqui é. Que clima que é aqui? Não, aqui é mais, não chega a ser tropical, né? Assim, a gente Não.
é um clima mais seco, porque até mesmo porque no período do verão aqui é muito quente. É muito O quente. verão aqui é insuportável. Eu gosto de viajar no verão para saída de óleo. É, é, Então, realmente, não tem muita brisa, né? A gente não tem muita brisa, né? Não tem aquela brisa maravilhosa que tem no Brasil, nas cidades que tem litoral e tal. Mesmo sim. tendo um litoral que fica localizado a 5 horas e tal. Aham, Mas é uma cidade protegida de natureza, né? Tem muita sim. natureza. Então, como é que você foi descobrir essa inspiração para fazer? Então, eu estava fazendo as pesquisas, né, com as Aham, plantas, e falei, não, o caminho para eu ser feliz e para dar certo, né, porque para mim, assim, a arte existe porque a vida não basta. Então, eu precisava disso para o meu equilíbrio, para aham, minha. E eu acredito que quando a gente faz alguma coisa com o coração, faz o que gosta, as chances de dar certo são muito não, maiores. verdade. E então, associando, né, a vida que necessitava e a vida que eu queria construir. Então, comecei a trabalhar com as plantas e percebi que, assim, o que acontece aqui, né? Muitas plantas acabam sendo descartáveis, Aham, porque ou as pessoas não sabem cuidar, aham, né? Ou não compram a planta ideal para sua casa, verdade. ou, ou Aham, tem o jardim que dê conta de cuidar. é, Então, eu falei, bem, isso, né? Eu posso tanto fazer jardim e cuidar de jardins internos com as pessoas, fazer uma assessoria, né, de aham. plantas, para que elas não sejam mais descartáveis, Porque né, que elas o que sejam isso que acontece quando você fala companheiras. descartável, eu entendo o seguinte, por exemplo, as pessoas ficam esperando chegar a primavera, aí compra tudo novo. Uhum, Aí chega o verão, vai sustentando. Quando chega o outono, muita gente não sabe colocar essas plantas para dentro de casa, eu entendo. exato. Não É. sabe cuidar, aí joga tudo fora para no ano que É, vem, né? Eu vai entendo. tudo Porque de até novo. E isso, as eu até plantas vou fazer aqui. uma observação por você, por exemplo, eu gosto muito de plantas, por isso que eu me interessei muito por esse conteúdo. E eu tenho, por exemplo, em casa, eu tenho orquídeas, eu tenho várias orquídeas, inclusive aqui atrás, Ai, que lindas. eu tenho as minhas orquídeas na janela e lá embaixo também eu tenho orquídeas. Então, por quê? Porque a orquídea eu tive que aprender a cuidar. Assim, eu não sabia antes como é que cuidava. Por quê? Porque eu ganhava às vezes, eu comprava no supermercado, trazia para casa, passava um tempo, a orquídea começava a soltar e aí já não tinha mais. Então eu fui ler, fui conversar com pessoas com jardinagem para saber. Então a minha eu tenho um ano inteiro. Então é mais ou menos nessa perspectiva que você pensou em fazer esse trabalho com os terrários? Exatamente, exatamente, porque assim, a, as plantas, elas são companheiras. Então, se a pessoa desperta essa sensibilidade e quer cultivar, é bárbaro. Mas eu queria dar uma solução melhor ainda, né? E também criar algo que me desafiasse. Aí que eu fui para as paisagens. Então, assim, eu, na minha solidão, mergulhei dentro do vidro Aham. e virei adubo para essas plantas, né? E sem perder a transparência que estava ao meu redor, né? E comecei a cultivar os terrários. Você E isso foi, começou fazendo dentro de casa para você, antes de você chegar a produzir como trabalho? com certeza, Tá. primeiro eu comecei a cultivar as plantas para ver a adaptação delas e ver que plantas que eu tinha aqui que eu podia colocar dentro do terrário. Certo. E minha pesquisa continua, porque eu continuo testando Ah, outras plantas legal. dentro do terrário, né? Então, vendo quais que se adaptam. Então, assim,
terrário mesmo é o quê? São as plantas dentro de um vidro, uma paisagem dentro do vidro fechado. Aham. Isso é terrário. Porque, assim, a história do terrário é muito incrível, porque ela surge por um acaso. Um médico que gostava de zoologia e botânica, cultivando insetos dentro do vaso, e ele descobriu ele viu que algumas plantas nasceram dentro desse vidro fechado, porque as que ficavam expostas na Inglaterra, né, ele morava século XVIII, morriam, porque eram plantas tropicais Ah, e entendi. ele não conseguia cultivar direito. E aí ele viu brotar dentro desse vidro com insetos algumas plantas. E dali surgiu o terrário, né? Aham. Então, terrário é isso. Aquário, que você falou na sua introdução, Aham. você falou, né? Dos terrários abertos, terrários com Falei suculentas, terrários errado, aquáticos. Regina, me corrige. Não, mas é que assim, Tá, pode o explicar para o terrário, pessoal. as suculentas, por exemplo, você não pode fechar, Tá. porque Porque eu elas... lembro, por exemplo, a primeira vez que eu vi um terrário aqui em Atlanta foi o seguinte: eu realmente não conhecia. Né? Assim, quando eu morava no Brasil, eu já tinha visto vasos com plantas artificiais formando uma paisagem. Inclusive, eu me lembro que o meu pai comprou um para uma sala de jantar que a gente tinha, e ele comprou já pronto na loja. Ele gostou tanto que estava na decoração da mesa de jantar. Ele comprou a mesa de jantar e trouxe junto esse que era uma espécie de aquário. Hoje eu até comentei com a minha mãe, eu falei com a minha mãe, eu falei, a senhora ainda tem aquele vidro? Ela falou, não, não, já me desfiz e tal. Eu lembro que era como se fosse um aquário, uma coisa redonda, um vaso redondo, e dentro eles fizeram, né, aliás, isso eu tô falando de anos e anos, fizeram como se fosse uma réplica de um jardim. Oh, E meu pai achou tão bonito que ele comprou junto com a mesa, veio junto com a mesa e tal. Então a gente teve isso durante muitos anos na nossa mesa de jantar, a decoração, não trocava, era sempre aquele. Quando eu cheguei aqui, depois de muitos anos aqui em Atlanta, um dia eu fui jantar na casa de uma família americana e assim, ela tinha na cozinha um vaso grande, né, um terrário, era aberto em cima, porque eu até fiquei curiosa, eu perguntei como que ela colocava água, né? Como que ela mantinha, ela tentou me explicar e tal, mas para ela não era profissional, era algo que ela fez para decorar. E tinha também uns pequenos espalhados na casa. Então isso me chamou a atenção na época. E também assim passou, eu nunca perguntei, foi uma ocasião. E aí, quando eu comecei a ver no teu Instagram, então, assim, se você quiser explicar para as pessoas exatamente, eu acho que aí tira a minha dúvida e tira a dúvida também. sim, Então, sim. o terrário, então, na verdade, O terrário, ele é fechado, fechado. Então, tá? ali, normalmente são usadas plantas tropicais, Certo. que gostam da umidade, Sim. porque é um ambiente úmido, ele é todo úmido. E eles necessitam de luz e uma temperatura, assim, que Temperatura, mesmo dentro do tá. Mas tem que ar-condicionado, ficar é próximo, ok. assim, de uma janela, alguma coisa, para ter Sim, essa luminosidade? sim, Tá, sim. entendi. Porque isso faz com que a planta cresça lentamente. Ah, legal. Porque por ela estar num ambiente reduzido, aí é o princípio do bonsai. Então, ela está num ambiente reduzido. Então, o crescimento, com a iluminação adequada, o crescimento é mais lento. E não pode tomar sol. Tá. O sol, o raio de sol no vidro vira uma estufa, torra as plantas. Ah, Então, entendi. esse é o terrário. Aí você tem um mini jardim, que é o quê? Uma paisagem aberta. Aberta. Que é esse que fica, Que você que fica rega. aberto, que é Isso. então é o que eu vi na casa dela. Então não era um terrário, Ó, era um já isso.
Isso, mas o seu aí já floresceu, né? Porque o dela ainda tinha espaço no vidro. Na verdade é uma mão aqui de cimento, Tá, mas é um mini jardim, certo, que eu posso fazer também no vidro. Vou mostrar um aqui. tá. Que na foto de divulgação, ó, Ah, eu achei isso. Nossa, belíssimo, lindo. Ai, essa é uma samambaia ou é uma folhagem? não, aqui eu tenho uma Uma bromélia, bromélia, a sim. Rainha dracena bromélia. e aqui uma palmeira. Uma Então ele é palmeira. todo tropicalzinho. Que lindo. Eu gostei do E, tamanho também do vaso. e ainda tem ali dentro uma ágata. Nossa, que lindo. Então esses são chamados os mini jardins. Tá. Aqui, deixa eu te mostrar uma coisa que é bacana, que são as A suculentas. suculenta, nossa, é linda demais. Eu adoro ver a suculenta, sabe? Essa coisa de assim, numa mesa, você coloca ela lá só, ela dá uma decoração, assim, dá um prestígio, né? De É. elegância para casa, para os E as móveis. suculentas, elas não gostam de água. Elas são plantas de deserto. Ela gosta da terra sequinha mesmo, sabe? Então, o trato delas é bem interessante, porque você dá um banho nelas, normalmente, ou assim, por ela ser pequena, eu vou ali na pia mesmo e dou um banho e deixo bem molhadinha. E eu só vou lembrar dela, de molhar ela, dali 20 e tantos dias, porque tem que dar essa secada, entendeu? Que legal. Entendi. Você sabe que lá embaixo, a gente tem, eu falo lá embaixo porque eu estou na parte de cima da casa. O meu marido, ele comprou duas pequenininhas, comprou um bonsai também, porque eu tenho as minhas plantas e ele tem as dele. Então, assim, Então, outro dia, foi até bom você falar isso, que outro dia eu olhei e eu falei assim, você não põe água? Não. Ele falou, olha, não toque nas minhas plantas. deixa que Porque eu você tem cuido. suas orquídeas, porque as orquídeas eu sei cuidar, assim, eu Aham. aprendi a cuidar. Aí ele falou assim: não toque, porque se você colocar muita água lá, você vai matar minhas plantinhas. É, Então, agora você está falando isso, eu entendi. Então, as suculentas, você tem que dar aquele banho e passar um tempo é como depois. cactos. Tá, tá. É como Entendi. cactos. E assim, elas ficam ótimas na primavera, verão. Se elas Aham. estão do lado de fora, muito bom, tomam sol. Se estiver chovendo muito, aí o ideal é você colocar ela no coberto para não deixar muitos dias tomando chuva, né? Certo. E no inverno você traz para dentro de casa e coloca ela na janela mais iluminada. Aham. Eu consegui que as minhas suculentas Aham. sobrevivessem nesse inverno. Porque no inverno passado eu perdi elas. Eu fiz Aham. uma greenhouse, no Ai, que entanto, ai meu Deus, legal. o Aham. Natal veio aquele frio de menos 23, Tava bem frio mesmo. ventania, a greenhouse desmontou e minhas plantas Nossa, tudo, né? secaram. Nossa, Tudo perdi várias. depende muito da natureza, né? Do lado de É. fora, né? Na época do inverno. Aí esse ano até a bananeira eu trouxe para dentro. Fiquei com a bananeira na cozinha, aí depois eu trouxe para a E a sala. bananeira tem uma folhagem linda, né? Maravilhosa, Maravilhosa. maravilhosa. Então, consegui salvar várias, perdi algumas, porque Ah, achei que. Ah, Regina, e no não. caso, no caso desse jardim, por exemplo, que você colocou, do mini jardim, que você acabou de mostrar aí, como é que a gente faz para cuidar, então? Vamos dar aqui uma dica para o pessoal que tem interesse. Então, mini jardim. É, o ideal. Esse do vidro, Tá, eu tenho uma tipo garrafinha? uma garrafinha, tipo de aquelas garrafinhas de ketchup, Tá, sabe? Que tem. certo. Então, para você poder molhar ali dentro e deixar
úmido. A água, eu vou te fazer todas as perguntas, tá? Porque o Pode pessoal que fazer. está aqui, eles querem saber de tudo. Eu já conheço a minha Ótimo. turma. Então, por exemplo, essa água, ela tem que ser é uma água de geladeira gelada ou água natural da torneira? Assim, Não, água natural, natural, natural. gelada, natural, E né? nem Que eu eu, falo. outra Tá, opção é assim, quando eu quero lavar as folhas, eu levo ela para a pia com o chuveirinho, tá, eu entendi. lavo as folhas e aí molho um pouco dentro, né, para deixar um tanto suficiente, porque eu não posso tirar a água depois, É porque senão verdade. vai desmontar todo o meu É arranjo. mesmo. Então, eu lavo primeiro as folhas de fora e depois vejo a necessidade, quanto de água ainda vou pôr dentro, Certo, entendeu? Mas não é em toda rega que eu vou molhar ela desse entendi. jeito, porque aí depois eu tenho que limpar o vidro, né? Secar, lustrar. Então, uma vez por mês eu lavo as folhas. E aí, ok. Adubo, que nem os jardins abertos, eu normalmente adubo. E o adubo que eu uso, que eu recomendo assim para todo mundo, é o bocashi. Tá. Para as orquídeas, para as hortas, para os mini Aham, jardins, bocashi. Porque ele é um adubo feito totalmente orgânico, isso. feito com minerais, com Aham, arroz. A fermentação dele, ela é perfeita, não deixa aroma, não deixa cheiro, não atrai bichinho, voadores, certo. entendeu? Ele é um pó dourado. Eu falo que é o pó mágico, Aham, porque realmente ele traz saúde para as plantas, desenvolvimento para elas aham. e tem todo esse benefício. É, Então, esses abertos, eu dou esse banho ou molho Tá. e pronto. Uma vez por semana. Uma vez por semana é o ideal, Uma né? vez por semana é o ideal. Se o ar da sua casa é muito quente, porque tem pessoas que gostam de um ar-condicionado bem quente, a casa bem quentinha. Então Aham. eu recomendo ficar atento, ver a necessidade de 5 em 5 dias molhar, porque a tendência a secar, porque o ar quente, ele tira a umidade do ar. Aham. Então, aí a planta necessita de mais água. Eu O eu terrário uso não, muito aquele, sabe, essas garrafinhas que você compra em qualquer lugar, né? Assim, em lojas para e tal, aquelas esfregar. garrafinhas que tem que você de spray. Então ali eu E ponho aquela. Então eu uso, por exemplo, assim, para dar uma bonificada, assim, sabe? Até por cima, assim, eu não vou é legal. direto lá, não. E é Borrifar, legal também fazer isso. borrifar as folhas, porque é Aham, onde elas secam, né? aham. Então, é bem legal, sim. E o terrário, dependendo do tamanho, é, você vai precisar molhar de 3 a 4 anos. Nossa, bastante. Então dura muito tempo assim? Muito, muito. O terrário Nossa, mais que antigo, legal! vou te contar, o terrário mais antigo tem até, você pode procurar no Google que tem lá. O mais antigo, ele foi plantado em 1960, que é o que divulgo, né? Deve ter Aham, outros. Mas esse, ele foi plantado em 1960, ele foi aberto em 1972. É um engenheiro inglês que plantou ele. tá. Não abriu mais. Então ele está com 64 anos e Nossa, 50 sem abrir. E que interessante. ele Eu faz nunca todo o pensei, processo. Mas nunca assim, pensei que ele tivesse um terrário assim com mais é. idade do que eu. Que legal! Aham, E assim, ele está todo dominado pela planta. Você não tem paisagem mais ali. certo. Aham, Mas se você quiser manter a paisagem, porque o legal é você ter uma paisagem viva isso. ali, né? Porque é um Verdade. quadro vivo, dentro de um vidro. Você tem aquela paisagem. Olha, o Fábio está Então, colocando aqui, ó, o trabalho dela é belíssimo, eu sei. obrigada. Legal.
Com o maior carinho, né? Você passa essa imagem Que de bom. carinho, de respeito à natureza e também assim vamos dizer, de estímulo, né, para ensinar para as pessoas para falar do que você gosta. Então isso aqui tá bem Estímulo para declarado, que tá, elas Regina? Isso tenham aqui em tá bem casa declarado. plantinhas e Legal. curtam, né? Aham, Então, voltando ao terrário, tem a manutenção para você manter essa paisagem. certo. Então, por exemplo, num terrário pequeno, as plantinhas, elas crescem aí e ficam encostando ali na tampa, né? Do vidro. Então, Tá. é legal podar e molhar os pequenos, a rega. Tudo depende realmente do ar-condicionado, então eu entendi, instruo da temperatura ambiente, né? Porque tem da gente que a casa super temperatura gelada, tem gente que ambiente. já não gosta, né? Mas, por Tá, exemplo, os pequenos, você vai molhar ele a cada 3, 4 entendi. meses. Molhar um pouquinho. Podar se a planta tiver, normalmente é a fitônia que vão nos pequenos, que são as mais resistentes. Então, ela cresce muito, aí tem como podar e até plantar esses galinhos que Os você galinhos da podou, poda, você pode fazer, você você pode. pode Ah, plantar tá. no próprio terrário, né? Então, tem uma área, normalmente tem uma área que é área de plantio, mas tem aquela área que é a área onde existe um espaço para a paisagem, entendeu? Certo, entendi. Um espaço Aham. aberto, que é onde você mergulha dentro da paisagem. Eu sinto isso, né? Quando eu construo os terrários, tem aquela coisa meio empírica que vai acontecendo, a magia ali, Aham. né? Todo o material e planta e tal. E a hora que acaba, que Você demora muito tempo para produzir ou é uma coisa assim que você tem algumas horas de produção, eu tenho etapas. etapas? É essa que me faltou essa palavra, etapas, então era isso que eu queria Eu, dizer. eu, eu Tem essa faço etapa eles de em produção? etapas. Tá. Bom, porque assim, tem um momento que eu trabalho com areias, as areias, para formar a base. Aham. Aí tem a outra etapa, é onde eu coloco os elementos. Certo. São materiais totalmente diferentes. Deixo as areias ali do lado Aham. e entram as pedras, as Isso madeiras, que eu ia te perguntar, né? que tipo de elemento? Você já falou, pedras, Aí madeiras. Tá. começa a acontecer a paisagem. Começa a fazer Aí, a base, né? Essa é, é. base que vai sustentar. Entendi. Aí já nesse momento eu já vou preparando o solo que vai se decompor com o tempo, que vai ajudar a manter a saúde Certo. do terrário por muitos Aham. anos, e colocar a terra, e é o que vai dar sustentação para esses elementos. E aí eu entro com as plantas e o musgo, e a limpeza, e acabou! Aham. Cada A um que você contemplação. produz, cada um que você produz, você tem que os artistas, né, eles falam muito isso, né? Cada quadro, não só os artistas de pintura, mas assim as pessoas que fazem criação com as mãos, elas são produções que vêm muito, vamos dizer assim, Inspirada, interinamente, inspirações. Então, cada um que inspirada, você cria, você tem uns que você se surpreende mais, tem um sim. que você fica mais que é como se fosse uma produção, né, assim, vamos dizer, de filhos, né, É. criados por você. Para onde que vão esses filhos? E ali eu agradeço. Ali, a hora Certo. que termina, que me surpreende, eu Aham. me surpreendo, eu me encanto. Porque ali eu agradeço, porque é um talento que é pela graça. É pela graça. Eu falo, meu Deus, tem coisas que eu não sabia que eu sabia. Aham. Entende?
Então, É uma, ali eu agradeço. é uma inspiração que vem de cima, né? Assim, além do seu talento, né? Porque Ali eu não são agradeço muito. todas, é assim, a gente poderia dizer que qualquer pessoa pode fazer um terrário, qualquer pessoa pode fazer um jardim de vidro, mas não, Pode. talvez, né? As pessoas podem fazer, mas isso tudo leva um tempo para você ter uma harmonização com a natureza também, né? É, Você ter esse respeito é um da gastronomia. aprendizado. Eu sou uma Agora, aprendiz. isso. Agora vamos falar um pouquinho do teu trabalho como do teu trabalho profissional de você fazer o teu negócio. Então, para onde que você divulga o teu trabalho? Quais são as pessoas que te compram? Quais são as pessoas que apreciam essa arte? Você vende Então, para quem? Para que tipo de público? então, para que tipo de público? Normalmente pessoas que são apaixonadas por plantas, É. pessoas que têm uma sensibilidade de ver o trabalho e Aham, ficarem encantadas e falar, uau, 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 gosto, aham. uau, eu quero na minha casa, eu quero no meu office, Escritório, isso. eu quero dar de presente. Presente. No final do ano foi incrível, porque Foi, várias Regina. pessoas compraram Que para é um dar de presente em presente para forma os de joia, clientes. né? É, muitas deram de Impagável, presente para assim, é os um presente clientes. sem preço, eu acho. É, porque surpreende. É um presente Aham, diferente. Então, você sai do lugar comum. Não é um produto que industrializado, não é um produto que você encontra vários do mesmo jeito, iguais. verdade. Não é um trabalho artesanal. É um trabalho feito com toda a intenção, né? Porque ele tem intenção, eu me dou ali, Com eu tenho certeza. muitas orações, Aham. porque tem um envolvimento ali, tem uma entrega e que surpreende. É o que eu te falo, me surpreende também. Então, essas pessoas são tocadas e gostam e aí curtem e levam. Eu exponho É isso que eu onde muitas ia vezes me perguntar. Eu lembro convida. que na época que você fez uma última exposição, acho que você me fez o convite. Eu me desculpei com você porque eu tinha um outro compromisso, mas eu fiquei Uhum. muito feliz pelo convite, porque eu sei que foi um sucesso. Então, você faz exposição ou você é convidada para alguns eventos dentro da comunidade brasileira? Como é que funciona isso? Exatamente, exatamente. Aham. Então, assim, eu fui convidada pela BPA, que é um grupo de empresários brasileiros que tem aqui em Atlanta, em Nova York e Miami, e teve uma reunião deles, um evento, onde as mesas foram enfeitadas com os terrários. E vai ter um outro evento da BPA agora em abril, até te convido para Tá. ir. Eu vou fazer o possível para ir, Eu- que eu quero muito, É eu um tenho interesse de lugar ir. Tá. lindíssimo, com pedras maravilhosas Aham. de mármore e granito. Tem um trabalho escultural também, esculturas feitas à mão, que vão estar lá. E eu vou também estar participando com os terrários de plantas, nas mesas, na decoração. Aham. Então, assim, teve a inauguração da clínica da Ali, que é a pele Eu aqui. vi. Pois é, eu fui Você lá, estava lá expus, presente no, e eu vi que exato. tinha na mesa. Estava muito Vou bonito. participar da Brazilian Expo, Aham. agora que a Thaís Conde e a Silvinha Osório estão Estou organizando, gostando. são eficientíssimas. Você Então, fala para mim, tá? Para a gente divulgar aqui, para avisar para o pessoal, tá sim, bom? é um evento grande, com muitos Muito expositores. legal. Então, é isso que vai dando a visibilidade. Então, assim, tenho como objetivo chegar no mercado americano, claro. Legal. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você conseguir chegar nesse mercado, quando eu via o primeiro Jardim no Vidro, né? Eu falei para você, eu via há mais de 10 anos e eu vi na casa de uma família americana. E Uhum, assim, ela não fez, ela comprou. sim, Ela comprou em algum lugar e colocou em vários pontos da casa. E assim, eu fiquei encantada e ela foi mostrando para mim e tal. Então, eu acho que você também pode atingir essa meta de chegar para esse público em específico exato.
e fazer bons E aí vai negócios. ser tudo de bom, né? Porque Então, é uma coisa que tá assim, que você gosta, que você tem satisfação. Você está falando aqui, eu já entendi a sua harmonia com a natureza. Tem mais alguma coisa que você gostaria de divulgar do seu trabalho? Eu sei que você tem o seu trabalho lá no Instagram, né? A sim, Little Garden fiz no foi. Adorei Instagram. o nome, achei super sugestivo, né? Little Garden for You, achei muito lindo, parabéns. No seu Obrigada. Instagram tem várias informações, você passa várias informações. E olha, eu vou te dar uma sugestão, tá, Regina? Eu acho que você poderia escrever um livro contando a sua história. E Uau! seu marido fazer as fotos, e seu marido fazer as fotos dessa linda história profissional de amor à natureza, de dedicação. Então, é isso, tá? Eu deixo aqui o meu recado para você. Pensa nisso. O filho eu já fiz, plantei muitas Aham. árvores, agora volto a escrever o livro. Uau! Então, é legal, né? É, Bacana. Então, assim, quem tem mais sabe? alguma coisa que você gostaria de Não, eu divulgar só, aqui pra gente? só Tá tudo quero te certo? agradecer, agradecer as pessoas que assistiram a live. E é uma oportunidade incrível. Eu estava morrendo de medo. Mas eu Eu sou falei para tímida. você, eu falei assim, Achava que olha, eu era não muito fique. tímida, tá? Porque, não, mas Mas eu você adorei. foi maravilhosa, assim. Nossa, eu nem precisei fazer minhas perguntas aqui, eu nem precisei dar pauta para você. Você já foi Ah, que bom. falando e aí a gente foi complementando. Eu estou muito feliz com a sua presença. A gente Obrigada. vai tomar um café juntas, tá? E eu quero conhecer o teu trabalho de perto também, até Venha para mim, conhecer meu showroom. para sugestões de presentes, né? Vem Sim, aí o Dia das Mães, tem um monte de coisa. Então é legal a gente saber. Eu também não gosto de presentear as pessoas com aquilo que todo mundo vê, todo mundo tem. óbvio. Não, eu gosto de coisas especiais, como as orquídeas, por exemplo. Eu Que amo dar bom. orquídea de presente. Então eu quero te agradecer e também agradecer as pessoas que estiveram aqui presentes aqui conosco, não só prestigiando aqui o Made na Web, mas também prestigiando a querida criadora, né, do Little Garden for You, Regina Guide. Um beijo, tudo de bom para você e muito sucesso, tá? Muito obrigada, Meire. Que Beijo. prazer. A live vai ficar gravada, depois eu mando para você o link lá Oba. no canal do YouTube para você passar para suas amigas e seus clientes, futuros clientes também, tá? Sim, Então, beijo, agradeço. tudo de bom. Beijo. Obrigada. Obrigada.